Você já foi a um cartório, né? Se não foi, recomendo que vá, porque só lá você vai descobrir que não existe carimbo grátis. Reconhecimento de firma, registro de imóvel, autenticação de documento, tudo tem um preço tabelado, mas que pode variar e varia muito de estado para estado. E essa diferença não é aleatória, tem método, ou melhor, tem lobby. Por trás dos valores cobrados por diferentes cartórios existe uma pressão silenciosa, mas poderosa sobre as assembleias legislativas dos estados. Essa pressão, ou esse lobby, vira e mexe se transformam em leis que aumentam taxas e ou criam encargos extras. Um jogo de articulação política, de associações de classe e leis sob medida. Sem autenticação, nem carimbo, é claro. Para você ter uma ideia de como a burocracia pode ser lucrativa, o titular de cartório, fecha aspas, é nada mais, nada menos do que a ocupação mais bem paga do Brasil. Isso mesmo. Segundo dados da Receita Federal, em 2023, a renda média mensal do, dono do cartório foi de R$156 mil. R$156 mil por mês. Antes que você se confunda, titulares de cartório são concursados, mas não são funcionários públicos. Portanto, eles não estão sujeitos ao teto salarial do funcionalismo. Por isso, podem ganhar 3 ou 4 vezes mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal a cada mês. Quem explica como funcionam as engrenagens que lubrificam a burocracia cartorial no Brasil, quem comanda os carimbos e quem lucra com tudo isso, é a repórter do UOL, Juliana Sayuri. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda de volta ao UOL Prime. Oi, Toledo. Obrigada pelo convite. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Juliana, a gente assim que não entende muito desse assunto só vai lá quando precisa, em último caso, porque alguém exigiu a autenticação ou precisou retirar algum documento burocrático para seguir a vida, nem sempre compreende bem o universo dos cartórios. A gente fala cartório de maneira genérica, mas tem muitos tipos de cartório, não é isso? Exatamente, Toledo. São cerca de 7 tipos de cartório. Eu digo cerca porque existe um tipo que está quase em extinção em alguns estados. É o chamado cartório de distribuição. Que vem a ser? O tipo de cartório em que as pessoas iam para consultar todo tipo de documento que estava espalhado entre outros cartórios. Que era a burocracia da burocracia. Exatamente. E ele está em extinção em alguns estados. Então, por isso eu digo cerca de, são 7 ou 8. Depende do estado, tem 7, depende do estado, tem 8. E me diga uma coisa, não é assim, se a gente fosse criar uma hierarquia dos cartórios, e obviamente essa hierarquia depende da grana que ele gera, que ele movimenta, e do status que ele provê, quem estaria no topo da pirâmide? No topo da pirâmide, com certeza, estariam os responsáveis por registros de imóveis e tabelionato de notas, que são os mais lucrativos. Então, vamos explicar rapidamente o que faz o registro de imóveis. Basicamente, todo cartório tem uma função, um selinho, um carimbo mágico, que é o que diz certifico e dou fé que tal documento é verdadeiro. Existe uma diferença que eles chamam de territorialidade. Alguns são territoriais, ou seja, você só pode ir nesse cartório específico para fazer esse tipo de documentação, e existem os outros que são não territoriais, e que aí nesse teria um tipo de competição. Fora isso, esses que são territoriais, como o registro de imóveis, eles têm um monopólio de mercado, o que quer dizer basicamente que, se você tem um imóvel que você precisa registrar, digamos, nos bairros que tem o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, você só pode ir a um. Isso significa que esse registro de imóveis, esse cartório, vai ter certamente uma arrecadação milionária. Deixa eu entender. Então, se eu... Não é o caso, né? Mas vamos imaginar no mundo quimérico que eu fosse comprar um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro.
eu teria apenas um único destino, que é o cartório de registros de imóveis, que abrange a Zona Sul, parte da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde fica Ipanema. E lá eu vou pagar uma taxa para poder registrar esse imóvel, é isso? Algumas taxas. Algumas taxas. No plural. Sim, a lógica é essa. Então, na hierarquia da pirâmide cartorial, o cartório de imóveis da Zona Sul do Rio de Janeiro está lá no topo, bem como talvez o cartório que registra as mansões do Lago Sul em Brasília. Exatamente. Ou do Jardim Europa em São Paulo, e por aí vai. E por aí vai. Na outra ponta, né, respondendo a sua pergunta, estão os registros civis, que são considerados como os primos pobres dos cartórios. Eles são responsáveis pelos serviços mais essenciais, na verdade, da nossa vida civil cotidiana, que é a certidão de nascimento, a certidão de óbito, coisas que realmente todo cidadão brasileiro em algum momento vai precisar. Só que muitos desses serviços que são realizados no registro civil são gratuitos. Por conta disso, na hierarquia cartorial, os cartórios de registros de imóveis estão no topo e os cartórios de registro civil, que registram óbito, nascimento, casamento, estão na base da pirâmide. Você falou também que lá no topo tem um negócio chamado cartório de notas. Isso. O que é isso? Eles fazem uma série de documentos, entre eles a escritura, como eu comentei contigo. Por exemplo, se você for comprar um apartamento ou vender, um tipo de transação imobiliária, você tem que fazer isso em 2 cartórios. Ah, é? É. Não basta em um só? Não, você tem que fazer o registro num registro de imóveis e fazer a escritura num tabelionato de notas. Qual é a E você lógica? precisa pagar nos 2 lugares. Claro, óbvio, né? Não existe carimbo grátis, como dissemos lá em cima. Embora, se você declarar pobreza, se for a primeira, até existe, mas enfim. Segundo as pessoas responsáveis por cartórios que foram ouvidas pela reportagem, a lógica é a seguinte: de um lado, você está fazendo um registro de um negócio particular entre o comprador e o vendedor. Essa é a escritura, esse é o papel da escritura. De outro lado, você está fazendo uma atualização num imóvel que já existe, enfim, que já possui uma matrícula, que possui um histórico ali de que terreno que é, lindeiro a não sei qual, não sei o quê. Quer dizer, esse daí é um registro público do imóvel. sobre o qual o Estado tem interesse porque ele está situado em um logradouro público. Exatamente essa lógica. Quer dizer, se você vai transacionar um imóvel, comprar ou vender, você precisa ir no cartório de imóveis para que o Estado e todo mundo que mora naquela cidade, naquele país onde for, saiba que aquele imóvel que foi registrado pela primeira vez em 1800 e bolinha, etc, etc, teve tais e tais donos e agora o dono é esse daqui. Isso. E o outro é um acordo entre 2 partes, o comprador e o vendedor, que vai ficar registrado que as 2 partes estão de acordo sobre os termos daquela transação. Isso. Tá. E não dava para juntar num cartório só, porque afinal de contas, né? Ia complicar muito, né? Acho que seria um pouco burocrático. Eu entendi. Por conta de envolverem valores altos, as taxas são proporcionais aos valores declarados, por exemplo? São, mas com peculiaridades em alguns estados. Por exemplo, há estados que estabelecem um teto absoluto, independentemente do valor do imóvel que está sendo negociado, enfim. Outros estados têm uma... Me dá um exemplo desses estados que estabelecem um teto. Bom, Minas Gerais. Minas Gerais recentemente aprovou uma lei, um ajuste, né, na chamada tabela de emolumentos, que é a tabela de preços, em que, surpreendentemente, ela estabelecia um teto de quase R$1 milhão referente a taxas para você obter um registro de imóveis. Deixa eu ver se eu entendi. Você trataria como o preço base para calcular o emolumento no máximo R$1 milhão, ou seja, o imóvel, é como se todos os imóveis pudessem valer no máximo R$1 milhão, ou o valor do emolumento ser no máximo R$1 milhão? O valor do emolumento. R$1 milhão de emolumento?
Como assim, Juliana Saverio? E deixa eu explicar. Foi assim, surgiu num jabuti, que foi… Um jabuti, para quem não lembra, enfim, é uma emenda que parlamentares podem acrescentar ali alguns projetos de lei que distorcem o propósito do projeto de lei original e que acabam, enfim… Vamos explicar agora a origem da expressão, né? Jabuti tem muitas qualidades, mas entre elas não está de escalador. Jabuti não sobe em árvore. Portanto, se ele está lá é porque alguém colocou. Logo, se tem uma emenda que ninguém sabe de onde veio e não chegou lá sozinha, é porque é um jabuti. Exatamente. E o que acontece em Minas? No final de 2024, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mandou, como deve fazer, um projeto de lei com os ajustes propostos… Eu vou ser obrigado a te interromper, você me perdoe, tá? Como assim o Tribunal de Justiça é obrigado a fazer? Quem legisla são as Assembleias Legislativas, que são o poder legislativo. O que o Poder Judiciário tem a ver com emolumento de cartório de notas ou de imóveis? No caso dos cartórios, quem manda o projeto de lei para as Assembleias Legislativas revisarem, emendarem, aprovarem, é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de cada estado brasileiro é responsável por mandar esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa e aí eles fazem os ajustes necessários, as emendas necessárias e aprovam, e isso é mandado para o governador sancionar. Deve ter algum motivo meio inescrutável de por que é o Tribunal de Justiça que propõe o projeto de lei. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque já está ficando meio complicado e burocrático demais para o meu gosto. Mas, independentemente dessa jabuticaba, né, aí ele vai, a jabuticaba vai enviada pelo Tribunal de Justiça para a Assembleia Legislativa e daí aparecem os jabutis. Exatamente. Jabuticaba com jabuti. É um casamento mais brasileiro impossível. Pois é. E em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa acrescentou alguns detalhes. Entre esses detalhes, tem uma nota específica, literalmente uma nota de rodapé, que é a nota 25. O que diz a nota 25? Ela acrescenta uma informação que é a seguinte: imóveis a partir de R$3.200.000 terão faixas progressivas de taxas cartoriais para pagar até o limite de… Aí tinha uma conta ali, 300 vezes não sei o quê, enfim. Desculpa, mas tem alguma razão para esse número cabalístico de R$3.200.000? Vou citar uma fonte minha que diz que é tudo criatividade dos legisladores locais. Tá. Porque é um número arbitrário, Arbitrário completo, tá. Então, imóveis a partir dessa casa vão ter taxas progressivas de cartórios que, enfim, tem uma continha matemática ali para fazer, mas no fim das contas, o valor máximo, o teto, seria de R$942.000. O mercado imobiliário… Do emolumento. Do emolumento. Mas como é que faz para chegar num emolumento de quase R$1 milhão? Então, primeiro que é a taxa mais agressiva que eu já vi, né, pesquisando sobre esse setor. E segundo, que o mercado imobiliário de Minas ficou em polvorosa, ficou obviamente irritadíssimo, porque isso prejudica a eles, né? Prejudica as construtoras que vão vender seus imóveis. Quem paga, o comprador ou o vendedor? Depende, porque se é uma incorporadora que está erguendo um prédio e que precisa fazer os primeiros registros desses imóveis, eles vão ter que pagar e depois, dizem a eles, esse custo extra vai ser repassado aos consumidores, né? Claro. Então, não é um jogo apartamento grátis, né? Assim, também como não existe nem almoço, nem carimbo grátis, não existe imóvel grátis, mas… E aí… O mercado imobiliário foi pressionar também, foi fazer seu lobby na Assembleia Legislativa de Minas para tentar amenizar essa situação. O que eles conseguiram depois de alguma pressão e reduziram esse teto para R$210.000. Ainda assim, a maior taxa do Brasil. Me explica uma coisa, desculpa, eu tô querendo entender de boa fé aqui. Por que tem que ser diferente a taxa, o emolumento de Minas Gerais em relação ao de São Paulo ou de Roraima? Porque a Constituição prevê num artigo que cada estado deve fixar a sua remuneração. E quando os legisladores fazem isso, é no espírito de Robin Hood, de tirar dos ricos e dar para os pobres? Porque isso volta para a população de alguma maneira, ou quem embolsa? É um jogo que
quase todo mundo ganha, menos a população. O que acontece? Os titulares dos cartórios ganham se as taxas aumentam, porque eles arrecadam mais. Os parlamentares, muitos deles que são titulares de cartórios, ganham. Não pode ser. Os deputados estaduais podem ser donos de cartórios? Sim. Mas vem cá, como assim? Eles podem ser donos de uma coisa que eles legislam sobre a respeito e podem ganhar com isso? Eu entendo a sua surpresa, porém, sim. E um dos principais articuladores do lobby, no caso de Minas Gerais, é inclusive um titular de cartório. O nome dele é Roberto de Andrade. Deputado estadual. Deputado estadual que foi até 2018 uma das principais lideranças da associação de classe dos cartorários de Minas. Vem cá, eu tinha te perguntado se tem algum efeito Robin Hood, mas pelo que eu estou entendendo, volta tudo para os cartorários, ou seja, quem ganha com isso são os titulares de cartório, não? Então, o titular de cartório ganha à medida em que sua arrecadação aumenta. Mas porque a remuneração dele é proporcional à arrecadação? Só fazer um parênteses aqui. Cartório é um negócio esquisito porque é um serviço público que é operado pela iniciativa privada, como se ele fosse um profissional liberal. Então, tudo que é arrecadado num cartório, sei lá, vamos dizer, em um mês eu arrecadei R$500 mil. Quer dizer que eu cobrei X serviços e arrecadei R$500 mil. Quanto disso vai para o Estado? Desses 500 mil, parte vai para pagar a própria operação, ou seja, o aluguel do espaço é por minha conta, os funcionários é por minha conta, impressora, papel, carimbo, enfim, tudo que envolve atividade é por minha conta. Além disso, me é descontado imposto de renda. Pessoa jurídica. Cartorário é pessoa física. Existe um CNPJ do cartório, porém ele não é utilizado como empresa, pessoa jurídica realmente do, entre aspas, negócio. Então é uma concessão privada para um indivíduo. Isso. Por isso que dizem que cartório é uma delegação personalíssima. Ele está centrado na minha figura, né? Põe personal nisso, né? Por isso e por uma série de outros motivos, a gente utiliza até hoje a expressão dono de cartório. Sim. Né? Mas na verdade ele é dono de si mesmo, porque ele é o cartório. Então, e aí, enfim, descontados esses custos operacionais, imposto e tudo mais, existe uma série de repasses que eu tenho que fazer para o Estado. E, antes que você me pergunte, isso varia de estado para estado. Tá. E aí, então, quando a gente estava dizendo quem ganha, né, quando as taxas aumentam, além, então… o Estado ganha… porque tem repasses para o Estado, né? O Estado de modo geral, isso, né? Isso, o Estado de modo geral. O imposto, o leão da Receita ganha porque paga imposto de renda na pessoa física, que nesse caso é 27,5%, imagino, né? Porque deve estar na faixa mais alta de recolhimento. Ganham os funcionários, ganha o dono do imóvel onde fica o cartório e o dono do cartório, quanto ele ganha? Varia. Varia muito, mas a julgar pelos números da Receita Federal, que naquela série, grandes números do imposto de renda de pessoa física, que é feita pela própria Receita Federal, a profissão titular de cartório é a mais bem remunerada do país, com a média que você citou de R$156 mil no Brasil, como um todo. Porém, se a gente for olhar no detalhe, há alguns estados que levam muito mais do que isso. Por exemplo, a média do Distrito Federal é de R$530 mil. Na média? Na média. A gente sabe o volume total de emolumentos cobrados em um estado, não? A gente sabe o valor da arrecadação por estado. Deixa eu abrir um pouco o leque, então. Qual o nível de desigualdade entre os estados brasileiros na cobrança de emolumentos? Chega a ser, sei lá, 50% maior em algum lugar ou as diferenças são menores do que isso? 50%, acho que você está sendo generoso, Toledo, porque eu peguei as 27 tabelas de emolumentos referentes às 27 unidades federativas para cruzar, para comparar o preço que é cobrado aqui e ali. E algumas delas possuem diferenças de mais de 5.000%. Hã?
De novo? 5.000%. Não pode ser. Você fez a conta errada, não é possível. 5.000% não pode ser, Ju. Não pode Por ser. exemplo, se você for registrar um protesto de dívida, que é basicamente você ir reclamar que alguém está te devendo na praça, de cerca de R$ 25.000, ou seja, a dívida é de R$ 25.000, e você vai a um cartório no Ceará, esse documento, que se chama protesto, vai custar R$ 69. 69 sobre 25 mil. Isso. Agora, esse mesmo documento de dívida de 25 mil, se você for a um cartório no Piauí, ele custa R$ 4.018. Não. Pera. 69 no Ceará, aí você atravessa a fronteira, que é do lado, né? E custa quanto? R$ 4.018. Isso dá uma diferença de 5.000%. Exatamente. Qual que é a lógica disso? Quer mais? Um testamento pode custar R$ 942 em Santa Catarina, R$ 18.000 no Amapá ou até R$ 210 mil em Minas Gerais. Não pode custar R$ 210 mil um testamento em Minas Gerais, não é possível. Pode. E aí a gente passa até por umas diferenças que não são tão altas assim, mas que fazem certamente diferença no bolso de quem paga. Declarar uma união estável em Santa Catarina custa R$ 103. Em São Paulo, R$ 592. É o mesmo papel, é o mesmo serviço, é o mesmo carimbo. Não, deve ser. Tem que ver a taxa de separação judicial. Eu tenho certeza que o casamento, que a união estável em São Paulo, por esse preço, tem que ser muito mais estável, porque afinal de contas, para separar também vai sair mais caro. Pois é. Agora, o que explica essas distorções? Vou voltar a citar uma fonte ouvida pela reportagem que atribui isso à criatividade dos legisladores locais, que basicamente quer dizer o quê? A força do lobby em cada estado. Vem cá. Eu tô chocado, Juliana, porque a gente fala de cartórios, né, como um exemplo de burocratização, etc. Embora os cartórios até briguem quando a gente diga isso, né? Houve, segundo eles, um processo de desburocratização, muita coisa que precisava de registro não precisa mais, tal. Mas é muito arbitrário. É, totalmente. Isso que você está falando, essa história que você está contando. Porque não faz sentido você ter uma diferença de 5.000% entre dois estados vizinhos na cobrança de uma mesma taxa. Nada justifica isso. Não, eu concordo contigo e entendo a sua surpresa. Nada justifica. E quando se confrontam os responsáveis, ou seja pela fiscalização, ou os próprios cartorários, o que eles dizem? Olha, eu ouvi de tudo ao longo da apuração. Desde que estados mais ricos cobram mais, porque O Piauí não é mais rico que o Ceará, né? Então, todos os argumentos são cheios de lacunas, na verdade, mas um deles era de que, de um lado, estados mais ricos podem cobrar mais porque eles têm custos operacionais mais altos, aluguéis mais altos para os cartórios fisicamente, etc. De outro lado, de que estados mais ricos podem cobrar menos, porque na verdade eles têm tanta demanda de serviço, né, em cidades grandes, por exemplo, que não há necessidade de cobrar tanto por tal documento. Nenhum dos dois argumentos faz sentido e nenhum dos dois argumentos encontra também lógica se a gente pega a tabela, as 27 tabelas, para analisar no detalhe. Agora, suponhamos que você more no Piauí e você precise fazer um registro que vão te cobrar quanto? R$ 4.018. Você tem a quem recorrer? Ao Papa, ao Bispo, ao Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal? Ou você vai ter que abrir mão desse dinheiro mesmo? Você vai ter que colocar a mão no bolso. Se tiver algo dentro dele, né? Não tem a quem recorrer. Olha, dependendo do serviço, você pode, como eu comentei, pedir a gratuidade alegando que você não possui recursos, né? Ou seja, a famosa declaração de pobreza. Pode colar e pode não colar. Inclusive, há relatos de que muitos cartórios ficam irritados quando são confrontados com esses pedidos de gratuidade e às vezes pedem até acesso ao holerite da pessoa para ver se ela é pobre mesmo ou não. Existem processos contra cartorários, por abuso de poder, alguma coisa do gênero? Nós não encontramos ações públicas do Ministério Público. O que há são alguns processos individuais tentando responsabilizar cartórios, curiosamente,
por falsificação de documentos. Veja só, esse é o lugar em que é depositada a fé pública, em que lá o argumento de existência dos cartórios é dar segurança jurídica para acordos, documentos, transações, etc, etc. Mas, às vezes, são encontradas fraudes por lá também, na falsificação de assinaturas ou de documentos. Juliana, me conta uma coisa. Existe algum projeto de lei, não nas Assembleias Legislativas, mas no Congresso Nacional, alguma iniciativa de algum poder público para normatizar isso de maneira uniforme em todos os estados brasileiros, criar um teto, enfim, acabar com uma diferença de 5.000% que não faz nenhum sentido entre dois estados? Já houve tentativas, mas como a essa altura você deve imaginar, se há lobby em todo lugar, há lobby também em Brasília. Uma das últimas tentativas ocorreu agora entre 2021 e 2022, quando foi organizada uma comissão na Câmara para discutir o assunto e tentar, enfim, fazer uma reforma nesse modelo nacional de cartórios, que não foi para frente e, segundo o deputado que coordenou essa comissão, enfim, foi por força do lobby que não foi para frente, porque os cartórios nesse país são, segundo ele, intocáveis. E você tem alguma pista de por que os cartórios são intocáveis? Você tem um exemplo em algum lugar de relações pessoais que possam sugerir um poder desmensurado dos cartorários ou dos titulares de cartório? Tem relações recentes e tem relações antigas. Vou falar as recentes. As recentes é que muitos titulares de cartórios, concursados ou não, têm relações de sociedade, parentesco ou até de aliança política com parlamentares, juízes, desembargadores e por aí vai. Me dá um caso hipotético, assim, digamos. Hipotético baseado na realidade, inspirado em fatos reais, como diria aquelas minisséries, né? De streaming. Bom, inspirado em fatos reais, por exemplo, em um estado, um presidente do Tribunal de Justiça é casado com uma titular de cartório. Eles têm um filho que trabalha num cargo alto no Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, basicamente, o pai faz as leis que podem ou não beneficiar o setor ao qual pertence a mãe, que podem ou não ser fiscalizados pelo tribunal no qual trabalha o filho. O Tribunal de Contas tem atribuição de fiscalizar cartórios. Sim, de fiscalizar, na verdade, as contas públicas. As contas públicas, tá. Então. Existe alguma dessas fatos reais que implicam, por exemplo, parlamentares? Com certeza, e isso em diversos estados brasileiros. Por exemplo? Um deputado, por exemplo, que foi relator dos projetos de lei que acabaram beneficiando o setor dos cartórios, junto aos fundos do Ministério Público, Tribunal de Justiça, etc. Ele é pai de um secretário de governo. Esse secretário de governo é sócio de um dirigente de cartório, que é um dos principais dirigentes de associação de classe de um estado. Ou seja, a gente tem ali o executivo junto com o cartório, beneficiado pelo legislativo. Mas vem cá, Juliana, o titular de cartório não é concursado? Em tese, sim, mas cerca de 27% dos responsáveis por cartórios hoje no Brasil são pessoas que não passaram por concurso público. Quem levantou essa informação foi meu amigo, repórter Thiago Mali, colunista do UOL, que também fez essa série de reportagens sobre cartórios. E essas pessoas que não passaram por concurso herdaram de alguém ou foram nomeadas por alguém? É interessante porque a gente até hoje usa a expressão herdar um cartório, né? Sim. Fulano herdou um cartório. Isso porque até a Constituição de 88, na verdade, não tinha a obrigação em lei de realização de um concurso público, né? Então, desses 27%, alguns são remanescentes ou seja, remanescentes, pessoas que ganharam cartórios pré-88, mas, vez e outra, tem algum titular que foi nomeado sem concurso público depois da Constituição. Isso é uma coisa que só tem no Brasil? É uma herança do período colonial português? De onde vem essa história? Em outros lugares, como é que é?
Sim, só existe no Brasil nesse modelo em que um serviço público é operado pela iniciativa privada, com viés de lucro. Ou seja, não é como se fosse com viés de lucro quando a gente pensa que essas taxas vão subindo cada vez mais em benefício de vários setores e não da população. Há esse serviço de autenticar documentos, etc, em outros países, mas não seguindo esse modelo. E o que a maioria das pessoas critica é justamente de que esse modelo surgiu como uma herança patrimonialista da nossa colonização portuguesa, né? Porque o rei mandou para cá e disse assim, olha, para os amigos mais próximos, vocês possuem a fé pública. Tudo que for negociado aqui, vocês vão dizer se é verdade ou não e vão me dar a fé pública. E foi assim que surgiu essa nossa história cartorial. Esse é o famoso meu amigo de fé, meu irmão camarada, né? E quem era famoso por dar cartórios a amigos era Juscelino Kubitschek, quando foi governador de Minas Gerais. Entendi. Como é que funciona nos outros países, então? Se todo mundo tem fé pública, como é que é? Se eu preciso dizer que ir lá e dizer essa assinatura é minha mesmo e pagar uma graninha ali para alguém atestar isso? Depende. Vou te dar alguns exemplos. A gente estava falando ali de registro civil, né? Que são aquelas certidões de nascimento, casamento, óbito. Na Espanha, por exemplo, elas são todas gratuitas e o serviço é mantido pelo Estado. É um serviço estatal. Tá. Se a gente for pensar na Suécia, o registro é estatal, gratuito, mas é administrado a um equivalente à Receita Federal. Agora, se a gente for falar de outros tipos de documento, que nem registro de imóveis, nos Estados Unidos, salvo raras exceções, não existe um sistema registral propriamente. O que tem ali na verdade, ao você comprar um imóvel, você se vê obrigado a fazer um seguro, um seguro de título, né, de imóvel que custa cerca de 1% do valor total. Mas não é. Mas você tem um registro para pagar imposto, né? Sim, mas você não tem que ir a um cartório ou a um equivalente de cartório para fazer esse registro público. E o que vale é esse registro de impostos, porque é o chamado tax appraisal, né? Que você tem em muitos estados americanos, que você usa até para saber quem são os donos dos imóveis. Isso. E aí, por outro lado, em Portugal, o registro de imóveis é prestado por funcionários públicos. O serviço se chama Casa Pronta, que faz a transferência de um imóvel por cerca de 700 euros. Quer dizer que em Portugal, de onde era o rei, a fé pública é do Estado, não é outorgada ao meu amigo de fé, irmão camarada. Pois é. E quantos cartórios tem no Brasil? Hoje são cerca de 11 mil. 11 mil cartórios. No ano passado, quando foi consolidado o último número de arrecadação dos cartórios no Brasil, eram 13 mil cartórios que arrecadaram juntos mais de 30 bilhões de reais. Essa delegação é personalíssima. Tem uma pessoa que tem que estar ali porque ela é o cartório, Sim. né? Literalmente. Só que o que Tiago, Mali e eu descobrimos ao longo da apuração é que tem muita gente que, na verdade, está deixando o cartório de lado e está ou priorizando outras atividades econômicas, por exemplo, coordenações de cursos, escritórios de negócios imobiliários. Concursados? Sim. Que são titulares de cartório? Sim. Ou viajando e postando tudo no Instagram. Então é bem interessante ver, na verdade, como, né, embora alguns tabeliães, notários, registradores sejam ali responsáveis por aquele serviço, eles não estão exatamente ali. Aí você vai me perguntar, mas eles precisam estar ali fisicamente? Não existe até hoje nenhuma regulamentação para home office ou teletrabalho, né, como se diz, para esse tipo de funcionário. Mas não é ele que dá a fé pública? Ou, da Disney, ele pode dar fé pública? Em alguns casos, a gente também apurou que há pessoas morando no exterior. Morando? Morando no exterior. Em Buenos Aires, Paris e por aí vai. Não é territorial? Mas assim, acho que a gente viu essa... É o grande cartório, que nem tem a grande Matão, tem o grande cartório, abrange o mundo inteiro. Pois é. Quer dizer,
quem precisa dar o chamegão lá pode ser qualquer um. Em tese, o titular deveria apontar um substituto, oficialmente informar ao Conselho Nacional de Justiça que está apontando um substituto, etc, etc. Nem sempre isso acontece, porque nem sempre eles dão o trabalho de ao menos apontar um substituto. Mas explica uma coisa pra mim, não tem que assinar? Tem. Mas se ele não tá lá, quem que vai atestar que aquela assinatura é dele? Ou o documento não está sendo feito, ou seja, o serviço não está sendo entregue à população que procura, ou existe algum tipo de desvio de fé. É inacreditável essa história, mas eu acredito em vocês, então realmente é um mundo muito mais interessante do que à primeira vista se poderia imaginar esse, né? Muito mais agitado, cheio de... É cheio de burocracia, mas é legal. Tem vários plot twists, né? Tem várias surpresas no enredo aí. Quantas reportagens vocês fizeram? Nós fizemos até agora 7 reportagens sobre o assunto. Isso faz parte daquela série Brasil dos Privilégios? Faz parte da série Brasil. Porque afinal de contas, você ser um titular de cartório está provado, é um privilégio. É realmente um privilégio. Tá certo. Por mais concursado que seja ou não. E onde as pessoas podem ler essas reportagens? As reportagens estão publicadas em uol.com.br/prime e uol.com.br/tab. E tem vídeo, não? Tem um vídeo maravilhoso que se chama O Jogo da Vida Brasileira. Opa! Em que o pessoal fez ali, literalmente, um tabuleiro do jogo da vida e colocou todos os gastos que um paulistano médio tem ao longo da vida num cartório. Quanto? Mais de 150 mil reais, jogando por baixo. 150 mil reais, tendo você imóvel ou não, você vai gastar... Não, conta com um imóvel. Desde que você tenha um imóvel. Cumprindo ali o sonho da casa própria em algum momento do jogo da vida. Entendi. Você vai gastar 150 mil reais em emolumentos. Em emolumentos. Muito obrigado, Juliana Sayuri. Esperamos você de volta aqui para nos contar mais dessas peripécias. Obrigada, Toledo. Até a próxima. Lembrando que quem assina o UOL também pode acessar e ler essa reportagem e muitas outras reportagens investigativas especiais lá na íntegra no UOL Prime. Assinantes do UOL têm acesso a todo o conteúdo jornalístico do portal e ainda a opinião e análise dos nossos colunistas. E ainda mais, você tem vantagens quase cartoriais, porque você consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, desconto em peças, em festivais de música, ter acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter Juliana Sayuri do UOL. O roteiro é da Clara Ralstad. A montagem é de João Pedro Pinheiro. A trilha sonora original foi composta pelo João Pedro Pinheiro e a trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem e a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.